estamos na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, representando um grupo de pesquisa de formação e sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, sou a professora Clarissa Pereira Silvestre, e promovendo eventos, escutas diplomáticas e diálogos sustentáveis nesses dois grupos. Nós vamos receber hoje o professor doutor Michel Crier, professor de Direito Ambiental e presidente da CDCI, o Centro Internacional de Direito Comparado e Meio Ambiente, para, então, ouvirmos sobre a Convenção Mundial de Saúde, Pandemia e Meio Ambiente, sendo este o único projeto, atualmente, junto à OMS, para que seja feita essa convenção internacional, trabalhando esse conceito de saúde comum. Passo então a palavra para o professor Michel Crier, reiterando nossos agradecimentos por esse momento, por esse espaço. Ressalto que hoje pela manhã o professor Michel Crier participou da audiência pública, esclarecendo dentro da OMC qual a sua proposta e por meio dessa convenção que passa a nos falar nesse momento. Merci bien, Clarissa. Alors, la Covid-19, est-ce que c'est une catastrophe mondiale, sanitaire ou environnementale? Essa Covid-19 é uma catástrofe mundial, sanitária ou ambiental? En réalité, c'est les deux à la fois. Na verdade, são dois ao mesmo tempo. Alors, ce n'est pas la première pandémie. Afinal, não é a primeira pandemia. D'après les statistiques, la Covid-19 a entraîné plus de 6 millions de morts dans le monde. Segundo a estatística, a pandemia trouxe 6 milhões de mortos no mundo. Mais la précédente pandémie importante, en 1918, la grippe espagnole, Mas a pandemia precedente, em 1918, a gripe espanhola, avait entraîné environ 40 millions de morts. teve como saldo mais ou menos 40 milhões de mortos. Donc beaucoup plus grave que la Covid-19. Bem mais grave que a Covid-19. Et sans aller jusqu'au Moyen-Âge sur la peste. Et là, on n'a pas beaucoup de statistiques fiables. E sem falar na Idade Média sobre a peste, lá nós não temos estatísticas viáveis. Alors pour la Covid-19, la répartition du nombre des morts est assez intéressante à examiner. Sobre a Covid-19, a repartição do número de mortes é interessante de ser observada. Au Brésil, en valeur absolue, il y a eu 662 000 morts. No Brasil, em valores absolutos, nós tivemos 1.600 mortos. Mais il est plus intéressant de relever le nombre de morts par million d'habitants. Mas é mais interessante de associar o número de mortos pelos milhões de habitantes. Et là, les chiffres ne sont pas très favorables pour l'Amérique du Sud. E lá os números são muito favoráveis para a América do Sul. Dans les 5 pays où il y a eu le plus grand nombre de morts par million d'habitants, il y a 3 pays d'Amérique du Sud sur les 5. Entre os 5 países que tiveram o maior número de mortes por habitantes, tem 3 países da América do Sul. Le Pérou en premier, O Peru, primeiro, le Brésil et l'Argentine. o Brasil e a Argentina. Et les 2 autres 5 premiers, c'est la Bulgarie et les États-Unis. E os 2 primeiros desses 5 são a Bulgária e os Estados Unidos. Alors on pourrait commenter pourquoi ces pays ont eu le plus grand nombre de morts par rapport aux autres continents. Nós podemos colocar e indagar qual a razão desses países terem tido o maior número de mortes comparado aos demais. Mais on va examiner la réaction des États face à la Covid-19. Nós vamos observar a ação dos Estados em face da Covid-19. La Covid-19 a révélé les lacunes du droit existant en matière d'épidémie. A Covid-19 destacou, ela na verdade demonstrou as lacunas do direito em termos de
le système d'alerte n'a pas bien fonctionné, O sistema de alerta não funcionou bem, les États n'avaient pas le matériel et le personnel de santé pour répondre à l'urgence, os estados não tinham material humano e nem como para responder às urgências, les informations et les avis des experts étaient contradictoires, as informações e opiniões dos experts eram contraditórias, la coordination des États était insuffisante, a coordenação entre os estados era insuficiente, le problème de la concurrence commerciale pour les vaccins a été mis en lumière, foi colocado em evidência o problema de concorrência comercial entre as vacinas, et enfin, la réponse de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est parue inadaptée. e finalmente a resposta da OMS se revelou inadaptável. Alors que, au sein de l'OMS, il existe ce qui s'appelle le Règlement sanitaire international de 2005. E, no entanto, no seio da OMS existe o mais famoso Regulamento Sanitário Internacional de 2005. Et normalement, c'est ce document qui aurait dû répondre aux besoins de la communauté internationale. Et il a montré son insuffisance. E normalmente esse documento deveria responder às necessidades da comunidade internacional e, no entanto, ele se revelou ineficiente. Et ce règlement sanitaire international n'est pas un traité, n'est pas un document juridique obligatoire, c'est un règlement interne à l'OMS. Além do mais, esse regulamento é um regulamento interno na OMS, não é um tratado, portanto não tem natureza obrigatória entre os estados. Et donc, on a fait la démonstration de l'absence d'un traité international sur les pandémies. Então foi evidente a ausência de um tratado internacional em matéria de pandemia. Alors pourtant, depuis plusieurs années, il y a un mouvement scientifique en faveur d'une seule santé, One Health. Então, desde então, existe um movimento científico internacional em favor de uma única saúde, One Health. Une seule santé, ça veut dire relier la santé des hommes, la santé des animaux et la santé des écosystèmes, de l'environnement. E esse conceito de uma só saúde significa em agrupar a saúde dos animais, a saúde dos homens e a saúde dos ecossistemas. Et depuis 2004, aux États-Unis, à l'initiative d'une ONG américaine très connue, Wildlife Conservation Society, le mouvement One Health s'est développé à l'initiative de ce groupe de scientifiques. E nos Estados Unidos, Nova York 2004, essa iniciativa de uma única saúde, uma saúde comum, se desenvolveu em função do grupo de cientistas provenientes dessa ONG chamada Wildlife Conservation Society. À côté de cette initiative scientifique, qui est intéressante parce que c'est comme pour l'histoire du droit de l'environnement, c'est une initiative scientifique, Paralelo a isso, essa iniciativa científica, comme pour l'histoire du droit de l'environnement. como aconteceu na história do direito ambiental, Là, pour l'histoire des catastrophes sanitaires, c'est aussi une initiative scientifique. como aconteceu na história das catástrofes sanitárias, é também uma iniciativa científica, Et pas une initiative des États. e não uma iniciativa dos estados. Isso é uma iniciativa dos cientistas. Né? Alors la pandémie, Covid-19 ou les autres, est évidemment à rattacher aux catastrophes. Então, a pandemia, como as outras, é ligada, né, decorrente das catástrofes, dano preparatório. Et en matière de catastrophe, il y a un lien, une relation à faire entre catastrophe, droits de l'homme et santé. E na história das catástrofes tem uma ligação a ser feita entre direitos dos homens, meio ambiente e saúde. C'est le pacte de 1966 des droits économiques, sociaux et culturels qui fait le lien entre santé et environnement. E é o pacto de 1966 que faz essa ligação entre economia, sociedade, cultura e saúde. Et plus récemment,
la Commission du droit international, en 2016, a adopté un projet d'article sur la protection des personnes en cas de catastrophe. E recentemente a Comissão de Direito Internacional, em 2016, adotou um projeto de artigo proteção das pessoas em caso de catástrofe. Et ce document de droit international sur la protection des personnes en cas de catastrophe s'applique aussi bien aux catastrophes industrielles qu'aux catastrophes naturelles et aux catastrophes sanitaires. E esse documento, que propõe esse artigo de proteção das pessoas em caso de catástrofe, se aplica às catástrofes industriais, sanitárias e ambientais. Parce que les droits de l'homme s'appliquent de façon générale à toutes les situations. Porque o direito dos homens se aplica de uma maneira geral a todas as situações. Et dans les conventions régionales sur les droits de l'homme, il y a un article sur la dérogation ou la suspension des droits de l'homme en cas de catastrophe. E na Convenção de Direitos dos Homens tem um artigo de suspensão dos direitos humanos em caso de catástrofe. Ainsi, dans la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 15 prévoit la possibilité de suspendre les droits de l'homme, de déroger aux droits de l'homme en cas d'urgence et en cas de catastrophe. Et ça s'applique aux catastrophes sanitaires. Então, na Convenção Europeia, no artigo 15, existe a previsão de suspender o direito dos homens em caso de catástrofe. Faço um parênteses, digo aí direito de liberdade, direito de reunião, portanto, esses direitos aí, no caso da Covid, foram suspensos. Então, isso se dá, por exemplo, na Convenção Europeia, com base no artigo 15, que tem essa proposta de suspensão de direitos dos homens em função das catástrofes. Et il y a déjà un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 15 mars 2022 contre la Suisse à propos de la Covid-19. E tem um caso de 15 de março de 2022 proposto contra a Suíça em caso de violação, né, dos artigos dos direitos dos homens. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse pour avoir violé l'article 11 de la Convention européenne sur la liberté de réunion. E a Corte Europeia condenou a Suíça por ter violado o artigo 11 sobre a liberdade de reunião. Então, a Suíça pediu a reunião, ela foi condenada. Parce que la Suisse, à cause de la Covid, avait interdit toutes les réunions publiques et privées pendant 2 mois, sans exception. Então, porque a Suíça, durante a pandemia, proibiu todas as reuniões privadas e públicas durante 2 meses sem exceção. Et la Suisse avait décidé cette interdiction sans notifier au secrétariat de la Convention la dérogation qu'elle instituait par rapport à la Convention. E a questão foi Et donc en violation de l'article 15. E a questão foi que a Suíça, ao fazê-lo, ela não notificou o comissário, o secretariado da convenção, né, que ela estaria fazendo a derrogação do artigo 15, que foi essa questão. Falta de notificação, portanto, ela foi condenada. Mais il y a eu d'autres États en Europe qui, à cause de la Covid, ont notifié au secrétariat de la Convention à Strasbourg qu'ils allaient prendre des mesures qui limitaient les libertés fondamentales à cause de la Covid. Il y a eu 55 notifications relevant de 10 États. Então, justamente os direitos dos Estados, em razão da Covid, suspender os direitos fundamentais, né, o direito de liberdade aqui, com base no artigo 15, porém, notificar o secretariado. Então, o secretariado recebeu mais de 55 notificações e foi direito de 10 países. Alors qu'en est-il pour la Convention américaine des droits de l'homme? C'est l'article 27 de la Convention qui oblige les États à notifier au secrétariat de l'Organisation des États américains de notifier la suspension des droits en cas de catastrophe. Já na Convenção Americana do Direito do Homem, a base se indica o artigo, a fundamentação do direito é o artigo 27, que proíbe, né, legitima a suspensão dos direitos dos homens. Alors jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore d'arrêt de la Cour américaine des droits de l'homme. Até o presente momento, nós não tivemos uma decisão, né,
da corte americana. mais il y en aura sûrement. Mas certamente haverá. Il y a eu simplement des notifications d'États d'Amérique latine qui notifiaient au secrétariat la suspension des libertés fondamentales à cause de la Covid. Só tiveram notificações ao secretariado de suspensão dos direitos fundamentais. Depuis de 2020 jusqu'à 2022, il y a eu 214 notifications. De 2020 a 2022, tiveram 214 notificações ao secretariado da Convenção Britânica. Beaucoup plus que pour la Convention européenne des droits de l'homme. Muito mais, 214 notifications de la part de 12 États. bem mais do que a Convenção Europeia, né? A Convenção Americana foi 214, provenientes de 10 estados, ao passo que na Convenção Europeia foram 55 provenientes de 10 estados. Portanto, muito mais legislações na Convenção Americana, no secretariado da Convenção Americana. Alors il faudrait voir pour le Brésil, je ne sais pas, combien il y a eu de notifications du Brésil sur la suspension des droits fondamentaux pendant la Covid. E no Brasil teria que ser investigado quanto as notificações houveram em razão sobre suspensão dos direitos fundamentais em razão da Covid. Donc, lien très étroit entre droits de l'homme et pandémie. Então, a ligação muito próxima, muito estreita entre o direito dos homens e a pandemia. Alors, la réaction des États face à la Covid a été de réclamer une convention universelle sur les pandémies. Então, a reação dos Estados foi de demandar uma convenção internacional sobre a pandemia. La demande est venue de l'Union européenne et du président du Conseil européen, Charles Michel, en novembre 2020. E a reação veio de, então, demandar uma convenção universal sobre a pandemia, e essa iniciativa veio pelo Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, em 2020. Ensuite, le G7, le groupe des 7 États les plus riches du monde, le G7 en février 2021 s'est prononcé en faveur d'un traité mondial. Na sequência, o grupo do G7, em fevereiro de 2021, se pronunciou a favor do Tratado Mundial. Et en mars 2021, 27 chefs d'État plus le directeur de l'OMS ont réclamé aussi un traité mondial. E também, em março de 2021, 27 chefes de Estado e o diretor da OMS reivindicaram então o Tratado Internacional. Donc une initiative politique des États, pas une initiative de la société civile, une initiative politique des États. Então, evidencia-se uma iniciativa política dos Estados e não uma iniciativa social da sociedade civil, sim uma iniciativa política. Et l'Assemblée de l'OMS, en mai 2021, a voté le principe d'un instrument international obligatoire. Então, a Assembleia da OMS em 2021 votou por um princípio de um instrumento internacional Obligatoire. obrigatório. A Assembleia, Et la décision de mettre en place un organisme intergouvernemental de négociation. E a decisão também de criar um organismo intergovernamental de negociação. Et en février 2022 a eu lieu la première réunion de l'organisme intergouvernemental de négociation. Então, em fevereiro de 2022, nós tivemos a primeira reunião desse organismo intergovernamental de negociação para uma convenção universal sobre a pandemia. Mais cette décision d'ouvrir des négociations pour un traité mondial a établi un programme de négociation. Essa decisão de instaurar um organismo internacional de negociação estabeleceu um programa de trabalho. Vamos falar isso. Et ce programme de travail a décidé que la négociation qui commence cette année allait E eles
esse organismo decidiu que a negociação que começa esse ano deverá aller durer jusqu'en jusqu'en 2024. deve se prolongar até 2024. O organismo internacional, essa negociação vai atingir um procedimento que deve durar até 2024. Et c'est le problème de l'urgence sanitaire. E é o problema e a questão das urgências sanitárias. Est-ce qu'on peut attendre jusqu'en 2024 pour avoir un traité? Será que nós podemos esperar até 2024 para ter um tratado internacional sobre pandemia? Seria isso urgência sanitária? Alors que, au niveau de l'histoire diplomatique, Ao passo que no patamar das histórias diplomáticas, on a l'exemple d'une urgence nucléaire nós temos o exemplo de uma urgência nuclear. en 1986, Em 1996, après Tchernobyl, l'accident nucléaire de Tchernobyl, após o acidente de Chernobyl, nuclear de Chernobyl, les États ont mis 5 mois pour négocier et approuver un traité sur l'urgence nucléaire. 5 mois. os estados levaram 5 meses para propor e aprovar tratado internacional de urgências nucleares. Então, essa urgência, 5 meses. Et là, aujourd'hui, avec l'OMS pour la pandémie, ils se donnent 2 ans et pas 5 mois pour négocier. Et donc, il y a une différence insupportable entre l'urgence nucléaire de Tchernobyl, qui concernait qu'un petit nombre de pays, et l'urgence sanitaire de la pandémie, qui concerne la planète tout entière. O conceito de discrepância entre a noção de urgência nuclear, de ocorrer nuclear, que atinge um determinado número de países e que durante 5 meses, em contrapartida ao contexto da pandemia, que atinge o mundo inteiro com esse número elevado de mortes. Entretanto, a própria concepção de urgência leva aí, tem como programação 2 anos para que seja elaborada uma convenção internacional, portanto universal, sobre pandemia. Então, que urgência é essa, né? Que critério é esse, sendo que o nuclear é localizado e a pandemia é universal. Alors, quels sont les problèmes posés par ce projet de convention? Quais são os problemas que enfrentam então esse projeto de convenção? Au plan institutionnel et diplomatique, Então, institucional e diplomático, on pouvait se poser la question de savoir qui va négocier ce traité universel. nós podemos colocar a questão de quem vai negociar esse tratado universal. L'OMS à Genève ou l'ONU à New York. Olha, a OMS em Genebra ou então a ONU em Nova York. Comme il s'agit de répondre à un problème qui n'est pas uniquement relatif à la santé humaine, mais aux relations entre environnement, santé animale et santé humaine, on pouvait considérer que l'OMS n'était pas, a priori, l'organisme vraiment compétent. Se nós levarmos em consideração que esse problema não diz respeito unicamente à saúde humana, que é a matéria, né, competente, que torna a OMS competente, então podemos deduzir que o critério deveria ser a ONU em Nova York, uma vez que se pretende a saúde humana, sanitária e ambiental. Et pour cela, il aurait fallu que les États et le secrétaire général de l'ONU déclarent fortement la pandémie est un problème universel, une seule santé, il est transversal, il concerne toutes les santé, et donc c'est à New York qu'on doit négocier le traité sur la pandémie. Ça devait être l'initiative de Gutiérrez. Então, na verdade, para que se torne a ONU a instituição competente, deveria ser declarado como um problema transversal, universal, de matérias para não somente a saúde. Então, legitimando isso deveria ser declarado. Então, ele assumiu pela ONU em Nova York. Et en réalité, c'était un combat institutionnel au sein des Nations Unies. Na verdade, tem um combate institucional
falando sobre as Nações Unidas, ele para a OMS, né, que a ONU não vai apoiar. Qui allait avoir la main sur le projet de convention. Quem vai ter a mão e as regras desse projeto de convenção. Et l'OMS, évidemment, s'est précipité pour dire on est prêt à s'occuper de la convention pandémie et ils ont obtenu gain de cause. Então a OMS se antecipou e dizendo nós estamos prontos para assumir o projeto universal sobre a pandemia e, portanto, ganhar a causa. Or, l'OMS, qui existe depuis 1948, n'a pas fait la preuve d'un grand dynamisme en ce qui concerne les traités internationaux relatifs à la santé. No entanto, a OMS, que está constituída desde 1948, não demonstrou uma desenvoltura em termos de convenções internacionais. L'OMS n'a négocié et n'a fait adopter qu'une seule convention depuis 1948, la convention sur le tabac. Porque a OMS, na realidade, desde 1948, só tem como histórico a aprovação de um único tratado que foi sobre o tabaco. Mais elle n'a jamais pris l'initiative d'autres conventions sur la santé. E nunca tomou iniciativa de outras convenções sobre a saúde. Alors le problème va être celui de l'alliance nécessaire entre l'OMS et les autres institutions internationales compétentes en matière de pandémie. Então, o desafio vai ser, né, de formarmos essa aliança entre a OMS e as outras instituições internacionais competentes em matéria de pandemia. Depuis 2010, donc avant la Covid, l'OMS a fait un accord appelé l'accord tripartite de 2010 avec deux autres organisations internationales. Desde então, a OMS fez acordo tripartite de 2010 com outras comissões internacionais. Avec la FAO, parce que la FAO s'occupe de l'alimentation et des animaux, Com a FAO, que se ocupa da alimentação e dos animais. et avec l'OIE, l'Organisation internationale sur les épizooties, qui est gérée par les vétérinaires. E também, junto com a OMS, a FAO e a OIE, que se ocupa dos animais. Ressalta aí que a OIE não faz parte, né, da ONU, independente donc, nacional. Trois organisations, OMS, FAO et OIE, mais deux seulement font partie de l'ONU, l'OMS et la FAO. Então, três organizações, entretanto, só duas fazem parte da ONU, justamente a OMS e a FAO. Parce que l'OIE, l'Organisation sur les épizooties, a été créée en 1924 à Paris, avant l'ONU, et ne fait pas partie de l'ONU. Porque a OIE justamente foi criada em Paris em 1924, antes da ONU, portanto não faz parte do sistema onusiano. Et donc on voit que derrière cette problématique, il y a des conflits institutionnels. Então, por trás dessa diplomacia, existem conflitos institucionais entre nós. Et l'accord tripartite de 2010 sur une seule santé, il y a un grand absent. Il n'y a pas l'environnement. E esse acordo tripartite, feito em 2010, tem grande problema aí, porque ele tem uma ausência, né, ele tem uma lacuna, que é justamente porque foi feito sem o meio ambiente. Il a fallu attendre la Covid-19 pour que l'OMS accepte d'inviter l'environnement aux réunions tripartites. Então, precisou acontecer a Covid para que a OMS aceitasse convidar, né, o meio ambiente através do convite ao PNUMA, portanto, uma reunião, uma convenção tripartite mais uma. Et donc c'est seulement en 2021 qu'il y a eu la première réunion, les trois, plus le PNUMA, plus l'environnement. Então, foi só em 2021 que houve a primeira reunião dos três, né, dessa convenção tripartite, a OMS, FAO e OIE, e mais o PNUMA, portanto, 3 mais 1. Et donc ça s'appelle l'accord tripartite plus 1. E se chama, então, acordo tripartite mais 1. Parce que le PNUMA n'est pas une organisation internationale autonome. Ce n'est qu'un programme. Ce n'est pas une institution autonome. Exatamente. E essa nomenclatura de 3 mais 1 se dá porque justamente o programa ambiental, né,
Clima, na verdade, não é uma organização que simplesmente programa o programa de maneira. Alors qu'au sein du climat, il y a, depuis Rio plus 20, depuis 2012, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Au sein du climat. Depuis 2012, il y a l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Então, desde 2012, tem no Centro das Nações Unidas essa reunião para o meio ambiente do clima. Où il y a tous les États de l'ONU, comme à New York. Em que acontece, né, essa reunião não acontece com todos os estados envolvidos, como acontece em Nova York quando é uma reunião da ONU. Mais l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement ne siège pas à New York, elle siège à Nairobi. Mas a Assembleia Internacional sobre o Meio Ambiente não acontece na ONU em Nova York, que deve ser composta por todos os países, e sim na Nairobi, né, sede do ONU. Et donc pour New York, Nairobi c'est loin, et pour l'OMS Genève, Nairobi c'est loin. Então, para Nova York, para a ONU, Nova York, para Genebra e a OMS, Nairobi é claro que é longe. Alors qu'au sein de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, il y a une résolution en 2017, avant la Covid, Então, ao Centro das Nações Unidas, teve em 2017 uma resolução sur environnement et santé et One Health. Houve uma resolução em 2017 sobre o meio ambiente e saúde, portanto, uma única saúde. Et donc, dès 2017, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement avait montré l'importance de la politique internationale, une seule santé, et avait réclamé l'action. Então, desde 2017, a Assembleia das Nações Unidas trouxe a evidência de agrupar a saúde, meio ambiente e ecossistema nas conceitos de uma única saúde, quando então começa esse movimento. Voilà donc l'état des lieux et l'origine de l'idée d'une convention universelle sur les pandémies. Então, é esse, né, o SADAT, ou seja, o contexto em que se apresenta e se desenvolveu a ideia de uma convenção internacional sobre pandemia que leva em consideração esse conceito bancário. Alors maintenant, quel va être le contenu de cette future convention? Agora vamos falar então sobre qual vai ser o conteúdo dessa futura convenção. Il faut savoir que l'OMS, qui a ouvert les négociations le mois dernier, et les premières réunions vont être au mois de mai, É interessante destacar que a OMS, quando começou as negociações, e a primeira reunião vai ser no mês de maio, n'a aucun projet de convention écrit. então, eu ressalto mais uma vez que a reunião vai ser em maio, e a OMS, já diante desse contexto, ainda não tem nenhum projeto escrito completo sobre a proposta de uma convenção internacional sobre a pandemia. En tous les cas, officiellement, sur le site de l'OMS, il n'y a aucun avant-projet de traité. De toda forma, no site da internet da OMS não tem disponível nenhuma proposta de tratado de prevenção de pandemia. Et c'est devant cette carence, devant ce vide, que le CIDCE a réagi. E foi diante dessa lacuna, desse vazio, dessa carência que a ONU Internacional do Professor Presídio, a CDCI, fez a proposta dessa convenção. En tant qu'ONG internationale et en tant que juriste de l'environnement, on a considéré qu'il fallait préparer un projet écrit de convention. Então, enquanto presidente da CDCI, enquanto jurista do meio ambiente, eles tomaram consciência e puxaram para si a responsabilidade de então apresentar uma proposta escrita de um projeto de convenção. Portanto, ressalto mais uma vez que o único projeto que existe está disponível no site da cdci.org, pelo dirigente da CDCI. Et de septembre à décembre de l'année dernière, de 2021, un groupe de travail de 20 juristes de plusieurs pays du monde a préparé un projet de convention. Então, de setembro a dezembro do ano passado, um grupo de juristas de diferentes partes do mundo trabalharam e prepararam esse projeto de convenção que vem da CDCI. Ce projet existe en français, en anglais, en espagnol, sur le site du CIDCE. Esse projeto existe na versão em português, espanhol e inglês no site da CIDCE. Lembrando que CIDCE é Centro Internacional de Direito Ambiental.
Et les juristes qui ont rédigé ce projet sont des juristes de droit de la santé, de droit de l'homme et de droit de l'environnement. Les trois sources. E esses juristas nesse grupo, né, de juristas que vieram de diferentes partes do mundo, são juristas especializados no direito dos homens, direito de saúde, direito sanitário e direito ambiental. Portanto, né, essas diferentes visões. Ce projet, il est là, il a 21 pages, Esse projeto está aqui, tem 21 páginas, entièrement rédigées. completamente dirigido. Et donc, le travail du CDCE, c'est de diffuser et de faire connaître ce projet auprès de l'OMS, auprès des États et auprès de toutes les ONG qui vont participer à la négociation. Então, a missão e a função da CNBCI é fazer com que as pessoas conheçam esse projeto, então, ele seja apresentado aos estados, às ONGs e às associações que vão fazer parte dessa negociação. Et on espère qu'il va servir de source d'inspiration intellectuelle et juridique pour les négociateurs. E nós esperamos que esse projeto sirva de inspiração intelectual e jurídica para os negociadores. Et ce matin, j'ai eu droit à 2 minutes pour présenter le projet de 21 pages du traité. E essa manhã eu tive a oportunidade, nessa audiência pública, né, organizada pela OMS, de apresentar em 2 minutos esse projeto de 21 páginas sobre a Convenção Universal da Pandemia. Ça s'appelle les audiences publiques de l'OMS pour permettre la participation du public. Isso se chama audiência pública da OMS, que permite a participação pública. Alors j'espère qu'il y aura d'autres participations du public, car si l'OMS garde son programme jusqu'en 2024, on aura d'autres occasions. Mais peut-être qu'il sera trop tard, car il y aura une nouvelle pandémie avant la signature de la Convention. Eu espero que a OMS faça outras audiências públicas e que nós vamos ter outras oportunidades de apresentar, mas eu receio que seja talvez um pouco tarde, porque até 2024 pode ser que nós tenhamos novas pandemias. Parce que ce matin, à l'audience publique, avant de donner la parole 2 minutes à tous ceux qui s'étaient inscrits, le directeur de l'OMS et la coprésidente de la négociation ont dit tous les deux, la pandémie menace encore dans le monde. C'est pas fini. C'est pas fini. E eu digo isso, né, que eu receio que terão novas pandemias, porque justamente hoje, nessa audiência pública, o presidente da OMS e a diretora declararam que a pandemia ainda não acabou, que a pandemia ainda ameaça o mundo. Mais, après avoir dit ça, ils n'ont pas dit il y a urgence à faire une convention. Il y a urgence sanitaire. Non. E depois de ter dito isso, em momento algum disseram, então existe uma urgência sanitária, uma urgência de fazer rapidamente esse projeto de convenção. Et dans mon intervention de 2 minutes, j'ai passé 30 secondes à dire il y a urgence sanitaire, on ne peut pas attendre 2024. Eu usei meus 2 minutos para dizer que existe uma urgência sanitária, mas não podemos esperar até 2024. A minha oferta específica deve ser disponível sobre esse tipo de educação. Está bem aberta, porque tem educação inteligente, mas que a educação deve ser disponível, deve ser eu fiz um parênteses dizendo que foi uma C'est dans les estratégia. documents de l'OMS. Vai lá. Dizendo que ele usou uma boa estratégia de alertar para a urgência, porque de toda forma o projeto escrito está disponível no site da CDC e também a OMS agora já tem o texto escrito. Então, enfatizar e chamar a atenção foi aí de fato o melhor caminho em 2 minutos. Et il faut envoyer avant demain 17h un statement écrit d'une page. E temos que enviar até amanhã, antes das 17 horas, um texto de 2 páginas escrito. Alors rapidement, pour terminer, les éléments essentiels du texte que le CIDCE a élaboré. D'abord, les principes de base qui sont présentés avec des définitions juridiques sur la pandémie,
sur une seule santé, sur la vie saine et sur l'urgence de santé publique. Então, antes de mais nada, uma breve exposição sobre o conteúdo desse projeto de convenção e que começa com a parte teológica, alguns princípios, e depois passa então para definições, como, por exemplo, o nome da saúde, pandemia, vida saudável e urgência de saúde pública. Então, são conceitos, são definições que são trazidas no corpo desse texto de proposta de convenção universal sobre a pandemia. Et on s'est efforcé de donner des définitions à contenu juridique. E nós nos esforçamos e fomos obrigados, e nos empenhamos para isso, de dar definições de conteúdo jurídico. Parce qu'un grand problème pour cette convention, Porque grande problema para essa convenção, um problema de desafio, c'est le risque qu'elle soit uniquement une déclaration d'intention, de ligne directrice. que é justamente dessa convenção se limitar a ser um projeto de intenção. Et pas avec des obligations juridiques. E sem obrigações jurídicas, portanto obrigatórias. Donc on connaît en droit international de l'environnement, c'est un habillage de traités international, mais à l'intérieur, c'est du bavardage. Nós conhecemos bem no âmbito do direito internacional tratados que são maquiados, né, bem arrumados, digamos assim, e que dentro são de não importa o que, né? Ou seja, falatório, exatamente, obrigada. C'est la différence soft law et hard law en dehors de l'aspect procédural. Para a lei de soft law, que se pretende justamente algo obrigatório, portanto, de concisão, né, jurídica de conteúdo. Après, il y a tout un chapitre sur la préparation aux pandémies, avant les pandémies. Depois, tentando capítulo de preparação antes da pandemia, portanto, uma abordagem preventiva. Il faut instituer un système national de vigilance épidémiologique Deve ser instituído o Sistema Nacional de Vigilância de Epidemiologia. organiser un système d'alerte précoce, Deve ser organizado um sistema de alerta precoce, et ça doit être des obligations juridiques pour les États. e isso devem ser obrigações jurídicas para os estados. Et notifier au secrétariat et aux États dans les 24 heures l'apparition d'une pandémie. E deve ser notificado ao secretariado da convenção e aos estados no prazo de 24 horas quando do surgimento de uma pandemia. Ensuite, un chapitre sur la riposte aux pandémies, pendant la pandémie. E depois tem um capítulo, então, sobre depois da pandemia, portanto, né, uma reação, direito de reação. Reconnaître l'accès au vaccin comme bien public mondial. Reconhecer, né, então a proposta é reconhecer o acesso às vacinas como bem público mundial. Ça passera pas dans la négociation. E o professor Sérgio já dizendo que isso não deve passar na negociação. De fato, é uma questão ali comercial, com o setor farmacêutico, enfim. Nós me perguntou parente, nós vivemos algo similar quando veio o tratamento da AIDS, de quebra de patente, propriedade intelectual. Então, por isso essa posição que eu diria um pouco pessimista, né, de uma negociação muito dura, mas uma iniciativa juridicamente muito ousada e humanitária muito nobre, de reconhecer o direito de acesso à vacina como um bem público mundial. Et là, il faudrait un mouvement très fort de l'opinion publique internationale, des ONG internationales, réclamant ça dans la Convention. Il faudrait des millions de signatures à Genève réclamant ça dans la Convention. Ce n'est pas les États qui vont le réclamer, c'est la société. E para que isso de fato aconteça, que seja reconhecido o direito de acesso à vacina como bem público mundial, vai demandar uma energia muito grande das organizações internacionais e fazerem manifestações de milhões e milhões de assinaturas e que isso seja trazido no seio da OMS e não se imagina, não se espera, não se gera expectativa que venha dos estados, e sim das ONGs, da sociedade civil. Il faut assurer la transparence et l'accès aux informations fiables, Deve ser assegurada a transparência e acesso a informações confiáveis, prévoir des plans d'urgence fondés sur des données scientifiques fiables et indépendantes,
e baseado em planos de urgência fundados em dados científicos, confiáveis e independentes. Et reconnaître le devoir d'assistance entre les États. E ser reconhecido o dever de assistência entre os Estados. Enfin, il y a une dernière partie dans la Convention sur les institutions. Hein? Oui, Não, eu fiz o professor para dizer essa solidariedade entre os Estados devido à problemática que nós tivemos com relação a vacinas, o número de vacinas que foram jogadas no lixo simplesmente por ausência da política por estarem mais válidas, ao passo que os Estados ainda não se tinham acesso à vacina. Então, a Convenção tem que sanar essa lacuna e obrigar ao dever de assistência entre os Estados, por exemplo, para que isso não aconteça, né? Que além dessa discrepância, gera aí também o problema de resíduos dentro. Alors, il y a la dernière partie qui, à mon avis, est presque la plus importante, c'est les institutions. Tem, portanto, uma última parte, que eu considero talvez a mais importante, que são as instituições. Une convention internationale sur l'environnement ou sur la santé ne fonctionne que s'il y a des institutions fortes pour l'aider à fonctionner. Uma convenção internacional não funciona se não houver instituições fortes que vão ajudar a implementá-la. Aussi, le projet de convention prévoit la création d'un groupe intergouvernemental d'experts sur les pandémies, comme le GIEC pour le climat. E então a convenção prevê, na projeto de convenção, prevê um grupo intergovernamental de experts sobre pandemia, como aconteceu no CIRC para o clima. Et un groupe international et pluridisciplinaire, pas que des médecins. Um grupo internacional e multidisciplinar, e não somente de médicos. Avec des écologues et des vétérinaires. Com ecologistas e veterinários. Et ce groupe permanent informera l'opinion mondiale sur l'état des pandémies ou l'évolution des risques de pandémie, comme pour le climat avec le GIEC. Então, esse grupo faria um trabalho similar que foi feito pelo GIEC, que é o Grupo Internacional de Experts para o Clima, né, e mantendo os estados informados dos riscos de pandemia. Il faudra aussi parallèlement, évidemment, une conférence des parties qui ne devrait pas être l'Assemblée de l'OMS. E em paralelo deve ter uma convenção de partes que não deve ser, né, no seio da OMS. Il faut que ça soit la conférence des parties de la Convention pandémie. E essa conferência de partes deve ser da convenção de pandemia. Il n'y ait pas de mélange entre les institutions de l'OMS et les institutions de fonctionnement de la Convention pandémie. Então deve ser misturada a convenção de partes da OMS e da convenção de pandemia, portanto, independentes e separados. Donc c'est un problème de bureaucratie internationale. É um problema de burocracia internacional. Et pour renforcer le poids de la Convention pandémie, il faut qu'il y ait un secrétariat permanent, comme les grandes conventions sur le climat ou sur la biodiversité. Un secrétariat permanent. E para que seja reforçada a aplicação da convenção, é necessário que tenha esse comitê permanente. Mais il ne faut pas que ce secrétariat soit le secrétariat de l'OMS. Esse secretariado independente permanente deve ser da convenção de pandemia e não da OMS. Et ça va être un des grands enjeux de la négociation internationale. E isso certamente vai ser o grande desafio da negociação internacional. Parce que l'OMS voudra que ce soit elle responsable du secrétariat. E certamente a OMS vai pretender ser ela a responsável por esse secretariado. Et c'est pourquoi nous proposons un secrétariat conjoint intégré. E é por isso que nós propusemos um secretariado integrado e não integrado. Composé de représentants de l'OMS, de la FAO, de l'Organisation de la santé animale et du PNUE. E por isso que nós procuramos esse comitê interdisciplinar, integrado por representantes da OMS, da FAO, da Organização Internacional de Animais e do PNUE.
tema ambiental. Et donc, il faut inventer un mécanisme juridique et institutionnel de secrétariat conjoint avec plusieurs organisations internationales, membres du secrétariat permanent. Então, nós iremos inventar um mecanismo jurídico que permita esse secretariado compartilhado, vamos colocar dessa forma, né, entre esses diversos integrantes dessas diferentes organizações. Par exemple, 8 membres avec 2 membres de chaque organisation. Por exemplo, com 2 membros de cada organização, mais um diretor independente. Mais il faut qu'ils travaillent ensemble. Mas que devem trabalhar juntos e de maneira permanente, né? Enfin, le projet de convention prévoit un comité de respect des obligations, le Compliance Committee, E, por fim, previsto também no projeto de comissão um comitê de respeito às obrigações, um compliance. qui doit permettre à tous les citoyens du monde de réclamer devant le comité quand un État viole la Convention. E que permite a qualquer cidadão do mundo de denunciar quando qualquer Estado desrespeite a Convenção. Comme dans les grandes conventions sur l'environnement et comme dans les conventions sur les droits de l'homme. Como as grandes convenções do meio ambiente e as grandes convenções de direitos humanos, que já existe esse mecanismo. Qui donne le droit d'accès à un organisme de réclamation ouvert, pas simplement aux États, mais ouvert aux individus. Que existe esse organismo de reclamação aberto não somente aos Estados, mas também aos indivíduos, que denunciariam o descumprimento e não cumprimento da convenção. En conclusion, la pandémie est une menace universelle, elle exige une réponse juridique universelle. Para concluir, a pandemia é uma ameaça universal e, portanto, exige uma resposta jurídica universal. Merci. Obrigada. Luz. Bom, então, agradeço essa exposição, essa explicação extremamente completa, complexa, contextualizada, mostrando as fontes e o resultado de um trabalho profundo, histórico de fontes jurídicas e resultou nesse projeto de convenção de coenemia, nessa concepção de saúde única, integrando saúde humana, ambiental e ecossistêmica. Agradeço então a participação nesse momento precioso e que o professor Japier inaugura as nossas escutas diplomáticas e a ideia é essa, que nós tenhamos muitíssimas pessoas que estão trabalhando, implementando o que se pretende pela sustentabilidade aí na ODS 3, também tem um grupo de pesquisas, tanto de diplomacia como de direito de desenvolvimento sustentável, quanto manter-se como observador de todo o movimento e estamos aguardando ansiosos pelos novos passos desse processo de negociação. Reitero os agradecimentos, destacando não só a figura do professor Michel P. quanto grande jurista do direito ambiental, mas notadamente esse grande chevalier, esse grande cavalheiro, esse grande empreendedor humanitário, ambientalista e que desde que eu fiz esse seu êxito histórico de ter sido o grande idealizador do princípio do não retrocesso, da Comissão de Paisagem, da concepção de deslocados ambientais e dentre diversos outros contribuições no âmbito jurídico e que se fizeram não só no âmbito doutrinário, científico, mas foram eficazes, efetivas, implementadas. Portanto, existe uma militância jurídica muito importante e esse papel humanitário é para além da França, é universal. Nós estamos no choque jurídico, porém pode muito melhor, porque implementa e concretiza, portanto, essa ideia de utopia se faz real. E eu destaco aí que é a base objetiva da utopia. Acredita-se um grande otimista, não estou preocupando com o professor Michel Preto como pessimista, porque não deve, e é com muita gratidão que nós enaltecemos esse trabalho, estamos na torcida e à disposição a comunidade acadêmica e como um todo. Merci infiniment pour cette initiative et pour ces moments que vous avez. Obrigada. Mestres e